Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje nós iremos falar um pouco sobre batalha espiritual. Nós iremos falar sobre 5 verdades sobre Satanás para que você possa vencer a batalha espiritual. Quando uma nação declara guerra contra outra, a primeira coisa que ela precisa saber é quem é o seu inimigo. O que ela está prestes a enfrentar, as suas características, seus planos e objetivos, seus pontos fortes e seus pontos fracos. É impossível entrar numa batalha sem ter o mínimo de informação sobre quem está lutando do outro lado. Caso contrário, a derrota já é certa. É assim como um exército precisa conhecer e estudar as características dos seus inimigos, nós também precisamos saber quem estamos enfrentando diariamente em nossas vidas. A Bíblia diz que nós estamos em meio a uma batalha espiritual contra Satanás e os seus demônios. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, em Efésios 6:12. Perceba que este versículo ele não fala de uma luta de Deus contra o diabo, mas sim que nós é que temos que lutar contra as forças espirituais, ou seja, nós estamos em uma guerra e é por isso que precisamos saber quem é Satanás. Para derrotá-lo, temos que descobrir de onde ele veio, quais são seus objetivos aqui na terra, como ele agiu contra as pessoas, contra os homens de Deus no passado, como ele pode agir em nossas vidas hoje, como ele tem nos atacado, quais as brechas que nós estamos abrindo. Fica impossível manter uma estratégia na batalha espiritual para vencer o inimigo se nós não conhecemos a estratégia dele. De acordo com a Bíblia, no segundo dia de criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Neste mesmo dia surgiram os anjos, um deles que impressionava por sua beleza e sabedoria era Lúcifer. Ele foi o mais exaltado de toda a criação que tinha acesso à sala do trono, onde Deus habita. A Bíblia diz que ele foi ungido como um querubim guardião. Ele era perfeito até que um dia ele se tornou orgulhoso. Por causa de sua beleza, por causa de sua alta posição, por causa da hierarquia celeste. Ezequiel 28, 13 e 15. A partir daí, Lúcifer decidiu que queria construir o seu trono acima de Deus e convenceu cerca de terça parte dos anjos a apoiá-lo. Então, uma batalha espiritual ela foi travada no céu em Apocalipse 12, 7 e 9. Ao lado do bem foi comandado pelo arcanjo Miguel, que derrotou Lúcifer e seus aliados, os expulsando do céu. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. Isaías 14, 12 e 15. A partir daí, Lúcifer e seus anjos foram lançados na terra. Daí o termo anjos caídos. E depois dessa punição, Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás, continua se rebelando contra Deus, ao procurar destruir o humano, que foi feito à imagem e à semelhança do Altíssimo e soberano Deus. O seu nome em hebraico significa acusador, adversário. Ele é o grande inimigo de Deus e do seu povo, por isso não podemos esperar alguma coisa boa dele.
A Bíblia diz que Satanás pode se transformar em um anjo de luz, porém é para enganar as pessoas, em 2 Coríntios 11:14. Então tome cuidado para não cair nas suas ciladas. Na Bíblia, normalmente, ele é chamado de diabo ou Satanás, mas também é conhecido como grande dragão, a antiga serpente, o enganador do mundo inteiro. Apocalipse 9:11 e 12:9. Ele também é chamado de acusador dos nossos irmãos, o maligno, o mentiroso e o assassino, o Deus deste mundo, o tentador, entre outros nomes. O principal objetivo de Satanás é impedir os planos de Deus de todas as maneiras possíveis. E isso acontece de diversas formas. Às vezes seus ataques são muito claros e óbvios, mas muitas das vezes ele opera de maneira bem mais discreta, procurando enganar pessoas e afastá-las de Cristo. Jesus disse que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, em João 10:10. Isso quer dizer que nenhum dos seus planos é bom. Se você ligar a TV agora e acessar os sites de notícia, você verá o quanto ele tem trabalhado para destruir vidas, famílias e até a nossa nação. Satanás também é especialista em oferecer propostas tentadoras e caminhos que parecem bons, mas na verdade são armadilha para nos destruir, nos tornar escravos do pecado e nos causar muito sofrimento. Ele é um mestre do engano, por isso Jesus o chamou de o pai da mentira, em João 8:44. E por falar em mentira, uma das missões de Satanás é fazer com que pessoas acreditem que ele não existe, que ele é apenas fruto da imaginação humana. Mas por que ele fez isso? Porque as pessoas acreditarem que ele não existe, deixarão de vigiar, viverão de acordo com os seus desejos, desobedecendo a palavra de Deus, se afastando da presença de Deus. E com essas pessoas longe, fica muito mais fácil para que o inimigo atacar e destruir essas vidas. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Um dos segredos dos exércitos antes de iniciar uma guerra contra o inimigo é conhecer como ele se comportou em batalhas passadas, porque dessa forma ele consegue se prevenir de possíveis ataques e contra-atacar em áreas que o outro já demonstrou ser mais frágil. Da mesma forma, quando nós estamos em uma batalha espiritual, temos que saber como Satanás já agiu no passado para não permitir que ele faça o mesmo contra nós. Por isso que nós temos que ver alguns exemplos na Bíblia de como o diabo agiu na vida de homens e mulheres de Deus. Satanás enganou Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, o diabo aproveitou o momento em que Eva estava caminhando sozinha e despertou nela o desejo de comer o fruto proibido, o que não tinha nada demais desobedecer a Deus. E assim que pecou, ela também influenciou seu esposo Adão a fazer o mesmo. Tudo aquilo era a armadilha do diabo e, como consequência dessa desobediência, eles perderam a comunhão com Deus e foi expulso do jardim do Éden. Essa foi a primeira vitória que o inimigo teve em uma batalha espiritual de um ser humano. Nenhum outro livro do Antigo Testamento dá tanto destaque ao inimigo quanto ao livro de Jó. Isso porque o diabo quis tanto destruir a vida desse homem que ele chegou a pedir a Deus permissão para atacá-lo e para provar a fidelidade de Jó. O Senhor permitiu que o inimigo tirasse tudo o que ele tinha e ainda deixou muito doente, mas mesmo assim Satanás perdeu aquela batalha espiritual porque Jó não abandonou sua fé em Deus em nenhum momento. Assim como a serpente seduziu Eva, ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus no deserto, em Mateus 4:1-11. E por que ele fez isso? Porque sabia que se Cristo caísse em tentação e pecasse,
Deus não poderia oferecer a vida do Cordeiro sem mancha e sacrifício pelas nossas vidas. Como resultado disso, Satanás teria a raça humana em suas mãos para sempre. A Bíblia conta em Lucas 13 que uma mulher judia sofria mais de 18 anos com uma doença na coluna, que fazia com que ela vivesse encurvada e não conseguisse se endireitar para caminhar. Jesus disse que aquela mulher vivia naquela condição porque Satanás a mantinha presa. E em seguida, Cristo se encheu de compaixão e curou aquela mulher. Pedro era um dos seus discípulos favoritos de Jesus e um dos principais pregadores do Evangelho após a morte e ressurreição de Cristo. Como sabia que a palavra salvaria milhões em todo o mundo, o diabo foi até o Senhor e pediu para que a vida do apóstolo lhe fosse entregue. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Por mais forte que eu possa ser, nós podemos vencê-lo com a nossa fé em Cristo, oração, jejum, a leitura da palavra, a obediência ao Senhor. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Então, se você usar a armadura de Deus, você está protegido e não precisa ter medo. A Bíblia diz que o poder do diabo é limitado. Jó 1, 12, 2, 6. Se você entregou sua vida para Jesus, Ele não pode te tirar das mãos do Senhor. E quando você obedece ao Senhor, resista os ataques do inimigo que ele foge de você. Tiago 4, 7. Por isso é que o segredo para vencer uma batalha contra Satanás é não ignorar que ele existe e o que ele pode fazer, mas ao mesmo tempo você saber o poder do diabo e saber que é limitado e que ele já foi derrotado por Jesus. E se você também tem essa fé, você crer e conhecer com quem você está lutando, da onde que está vindo aquela prova contra a sua vida, você vai ver que muita coisa na sua vida vai ser transformada. É como eu sempre digo, nós só iremos vencer o inimigo das nossas almas com o joelho no chão, com uma obediência. Crer que Deus, que o Senhor Jesus, Ele venceu o mundo, que eu e você também venceremos, porque Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E nós temos que estar preparados, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele luta 24 horas para tirar a minha e tirar a sua salvação, nos tomar a coroa. Por isso, vigie para que isso não aconteça. Amém? Eu já peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que você ame e abençoe a vida de uma pessoa com essa palavra. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida.